O senhor está afastado da Polícia Federal? Sim, eu fui afastado a partir do dia 8 de julho, e de forma injustificada, porque foi uma decisão unilateral da cúpula da administração da Polícia Federal e que me afastou, mas eu concluí a primeira fase da investigação. Prejuízo a população não teve, nem o Brasil teve. Demandou maior esforço de minha parte, dos policiais que compuseram essa equipe, de nós concluirmos essa primeira fase com a condenação do banqueiro condenado Daniel Dantas a 10 anos de prisão, a 12 milhões de multa e a quase 3 bilhões de dólares recuperados. Há um inquérito contra o senhor, inclusive, por vazamento de informação. Como é que está a situação? Já terminou? Então, esse inquérito, de vazamento de informação, existiam 2 inquéritos contra mim. Um, parece que a Polícia Federal já concluiu que não tem nem indício nem autoria a respeito da interceptação clandestina do grampo, do chamado grampo do Gilmar Mendes, que nunca existiu. E o outro inquérito era do vazamento, em que apurava-se o vazamento, mas na verdade o que se apurou foi a presença da imprensa na prisão do ex-prefeito Celso Pitta e na possível irregularidade numa imagem que tinha na ação controlada, em que eu ainda há pouco até comentava com meus colegas jornalistas que esses possíveis ilícitos e irregularidades apresentados, eles são diminutos ao que nós produzimos, ao trabalho que foi produzido pela Polícia Federal por nós, ao bloquear, indicar o bloqueio de quase 3 bilhões de dólares. Aliado a isso, não existe nenhum fragmento de prova de autoria e materialidade contra mim nessa investigação e nessa ação penal, que ainda que denunciada pelo Ministério Público, o próprio Ministério Público já pediu seu arquivamento. Doutor, foram apreendidos na época da operação cerca de 12 HDs para serem decifrados. Já foram decifrados? Se foram, por que não foi divulgado? Esses HDs ainda estão sob análise. No primeiro HD, nós conseguimos descriptografar alguns arquivos. É por isso aí que nós tivemos esse resultado com 10 anos de prisão e com 12 milhões de multa, bloqueio de quase 3 bilhões de dólares, fruto desse trabalho, dessa primeira fase. Numa segunda fase, nós apreendemos esses HDs, e só que a maioria desses HDs criptografados, e contamos aí com o apoio de outros integrantes de forças de segurança públicas internacionais que dotem de tecnologia e equipamentos para poder descriptografar. Na minha avaliação, ali contém informações sigilosas e que são nocivas ao povo brasileiro e ao Brasil, e precisam ser apurados e ser punidos com rigor às ilegalidades ali encontradas e quem tiver vinculados a essas ilegalidades. E, ademais, também nós precisamos que esses dados sejam veiculados publicamente na imprensa, porque é dinheiro público, nós temos o direito. E o poder público tem o dever de apresentar o resultado dessa investigação de uma forma transparente, de uma forma bem clara, para que não se repita o que nós encontramos nessa investigação. Um grande esquema de corrupção, de desvio de recurso público, de desvio das nossas riquezas nacionais. Imagine os senhores, imagine os nossos telespectadores. O banqueiro condenado Daniel Dantas teve mais de 1.500 concessões de exploração do subsolo brasileiro e negociando à luz do dia, de forma oculta, de forma subterrânea, de forma ilegal, essas riquezas para as empresas internacionais. Quer dizer, tirando todo o produto do resultado da venda dessas riquezas, dos investimentos necessários na saúde, na educação, na própria segurança pública. Da imprensa, doutor, o que o senhor acha da imprensa na cobertura de todos esses processos? Entendo que a imprensa teve uma participação comprometedora no início, a grande mídia, porque representa o seu papel perante esses donos do poder, que é uma minoria. Mas a imprensa, ao ficar acuada com a resposta da própria população, que deu uma resposta de indignação e repulsa ao que foi tentado fazer, ou seja, inverter os papéis dos investigadores passarem a ser investigados, dos investigados passarem a ter uma posição de vítimas, a população deu a resposta não compactuando com essas coisas e não dando credibilidade a essas informações. Então hoje a imprensa acompanha o que o povo brasileiro deseja, o esclarecimento dos fatos e a punição dos culpados referentes à corrupção instalada no país e ao desvio de recurso público e ao desvio, sobretudo, de nossas riquezas.
para encerrar, acabou envolvendo-se politicamente. O senhor conversou com vários partidos. O que pesou a ida do PCdoB? Eu conversei com vários partidos, inclusive até a grande mídia. Muito se publicou que eu seria a noiva mais cobiçada da política brasileira e dos políticos brasileiros, dos partidos políticos brasileiros. Então eu conversei com lideranças integrantes do PSDB, do DEM, do PDT, do PSB, do PV, do PSOL, que muito me acompanhou nesse processo, do PCdoB. E chego a esse processo muito tranquilo. No primeiro momento eu optei por um partido de esquerda da base aliada do governo, porque entendo que o presidente Lula iniciou um processo de transformação social nesse país, jamais visto na história desse país, ao implementar programas sociais e tirar da linha da miséria mais de 30 milhões de brasileiros. Então, dando uma consequência de um Brasil, de um despertar novo para um novo Brasil, que espera ações concretas e rápidas para a solução dos problemas. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi encontrar um partido de esquerda desta base aliada do governo para dar continuidade a esse trabalho do presidente Lula. E o PCdoB foi o que mais se aproximou com a sua estrutura orgânica e que carregava em sua estrutura uma responsabilidade e correspondia ao que eu carrego hoje em termos de trabalho, de contribuição para o povo brasileiro e de contribuição para o Brasil, ou seja, de combate à corrupção por mais de 10 anos. E é um partido que nos dá toda a condição e que esses outros partidos, ao serem consultados, até me ajudaram na escolha do PCdoB, não saíram desse processo. Eu saio muito feliz desse processo, embora um pouco triste em relação a ter poucas escolhas na frente de esquerda que se formou, no bloco de esquerda, mas muito feliz devido à colaboração de cada um desses partidos. A minha gratidão pela minha feliz escolha. Espero contribuir com o meu país e com o meu povo de continuar esse trabalho de combate à corrupção, porque o Brasil tem pressa. O Brasil não pode mais esperar. Só para encerrar a última, doutor, o que fazer então para ser incorruptível? Princípios éticos, valores morais, respeito aos símbolos nacionais e respeito, sobretudo, à Constituição da República e, intrinsecamente, os nossos valores da educação tratada no nossa residência, no nosso domicílio, com as nossas famílias, educação do pai e de mãe.